E a Google entrou para valer no mercado de inteligência artificial. Foi lançado o Vista Geral de IA, já disponível em Portugal, onde você, quando faz uma pesquisa no Google, ao invés de aparecer respostas por links, vai aparecer a resposta de um texto produzido pela inteligência artificial do Google, como se fosse um chat com o chat GPT. Isso é muito interessante, isso vai com certeza colocar a IA da Google para concorrer de verdade com o ChatGPT, mas também traz um grande alerta para quem produz conteúdo. De onde vem a audiência da página de vocês? Como as pessoas chegam nesse site? É pelo Google? Você gastou muito tempo com recursos de SEO para que seu site fosse encontrado? Pois saiba que agora a Google vai colocar a sua página cada vez mais para baixo, porque vai dar preferência para a resposta da inteligência artificial. Eu vou falar um pouco mais nesse vídeo sobre como isso está acontecendo e se um dia essa inteligência artificial chegar nos hard news, porque isso é um problema ainda maior para o jornalismo e como o jornalismo digital vai precisar cada vez mais se reinventar nesse mundo caótico e maluco. Vamos começar falando sobre o Google e SEO. A maioria das páginas da internet, o acesso a elas, a origem do tráfego, é o Google. O que eu quero dizer com isso? As pessoas entram numa página porque pesquisaram algum assunto no Google e assim passaram a entrar nesse site. Muitas vezes acaba fidelizando, a pessoa volta a acessar por conta própria sem precisar do Google. Mas o Google é a coisa mais importante para obter audiência em uma página na internet. Tanto que há pelo menos uns 15 anos, quem produz conteúdo sabe que seu conteúdo precisa ser otimizado para que ele apareça primeiro nas buscas do Google. É o chamado SEO, Search Engine Optimization, ou otimização para motores de busca. São ajustes no texto, no vídeo, no título e também no site para que o Google entenda que ele é importante e relevante e essa página apareça primeiro nas respostas do motor de busca. Só que agora nós temos a vista geral de IA que vai colocar ele para trás. Mesmo que você tenha o melhor SEO do mundo, a sua página não vai aparecer logo de cara, porque o que vai aparecer primeiro é a resposta da inteligência artificial. Isso vai ter um impacto na audiência em todos os sites e a gente ainda não consegue mensurar o qual vai ser o tamanho desse impacto, mas isso é fato que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque agora não vai aparecer logo de cara a sua página no Google. E o jornalismo? Bom, o jornalismo não está nesse momento na vista geral de IA. Por que não está? Porque a inteligência artificial da Google não consegue colocar na sua base de dados aquele que foi produzido ontem, aquele que está sendo produzido hoje, por enquanto. A gente sabe que as plataformas de inteligência artificial são cada vez melhores em conseguir buscar as informações para responder aos seus utilizadores, inclusive com dados cada vez mais recentes. Isso ainda não chegou no jornalismo, mas vai chegar. E qual é o outro problema do jornalismo? Que ele já tem um problema sério de audiência. Por quê? Porque a maioria das pessoas continua usando as redes sociais para se informar. E a gente já sabe que as redes sociais, elas não remuneram quem produz a informação. Pelo contrário, quando alguns países tentaram obrigar a Meta, dona do Instagram e Facebook, e a Google a remunerar os jornais pelo conteúdo utilizado por essas plataformas para gerar movimento nelas, a Meta simplesmente bloqueou o acesso a notícias no Instagram, no Facebook e no Canadá, fazendo com que vários jornais, principalmente independentes e locais, tivessem uma gigantesca queda de audiência. E sim, muita gente ainda usa as redes sociais, muita gente ainda usa o Facebook para se informar. Então o jornalismo já tinha esse problema. Ele já tinha a dificuldade de ser redes sociais dependente. Muitos jornais começaram a apostar, então, em SEO, em ter um conteúdo mais fácil de ser encontrado no Google. Para quê? Para conseguir compensar uma eventual perda de audiência se as redes sociais não quiserem colaborar.
E sim, está cada vez menos. O alcance das notícias é cada vez menor nas redes sociais. Só que agora nós temos esse problema com a Google também. Porque não adianta talvez a gente investir tanto em SEO no jornalismo se daqui a pouco, ainda não, mas se daqui a pouco as notícias também não vão aparecer em destaque no Google. Ah, sim, o Google tem o Google Notícias, é verdade. E aí você tem que fazer quase que um acordo com a Big Tech para que você tenha espaço, em alguns casos até uma remuneração de conteúdos que estão fechados em paywall, e o Google abre e remunera para que mais pessoas leiam pelo Google Notícias. Mas convenhamos, o Google Notícias não é uma coisa assim tão popular. Então, é um alerta muito grande que a gente está tendo agora com essa vista geral de IA, com o avanço da inteligência artificial. Muito se falou sobre a questão da produção de conteúdos autônomos, de robôs ocupar o lugar de jornalistas. Mas talvez esse não seja o maior risco para o meio de comunicação. Talvez o maior risco esteja na audiência e não da concorrência na produção de notícias. Mas então quer dizer que o jornalismo vai acabar? Não, não vai acabar. Não acaba. Nunca acabou e nunca vai acabar. O jornalismo se transforma e a gente não consegue hoje, a gente não tem uma bola de cristal para dizer como é que vai ser o jornalismo daqui a 10 anos. A gente consegue dar alguns palpites a partir de alguns problemas que estão evidentes e de algumas soluções que estão a surgir, que surgem pelo mundo, que pode ser interessante e pode ser aplicado em mais casos. Vamos lá, o que o jornalismo digital tem de desafio? Além da questão básica, essencial do financiamento, que é o maior de todos, que novamente envolve Google e Meta, as empresas que ficaram com a maior parte da publicidade. A gente precisa de audiência e a gente precisa cada vez mais de fidelização. Por que fidelização? Porque se a gente consegue um público mais fiel para acessar a página do seu jornal, é mais fácil para esse jornal conseguir publicidade, porque ele tem um público fiel, fixo, que vai ter uma audiência regular na página, um público que você já conhece melhor. Você precisa, então, cada vez mais, os jornais têm que fidelizar os seus públicos, e para fidelizar os públicos, ele precisa trazer conteúdos diferentes, conteúdos que sejam além daquilo que sempre se produziu. Eu não estou querendo aqui dizer que o hard news vai acabar. Eu estou dizendo é que a gente vai ter cada vez mais espaço para quem não faz hard news, para quem faz um conteúdo diferenciado e não apenas no tema, mas também na forma de consumir. Eu vou falar aqui de dois casos, dois exemplos que vale a pena ser acompanhados. Um já é bastante antigo, o outro é recente, mas que dá para entender como a gente pode trazer o público nesse meio caótico e bizarro e controlado pelas redes sociais, que é o da informação digital. Uma das soluções já tem pelo menos 10 anos, mas vale a pena os jornais investirem cada vez mais, que é o investimento nas newsletters. Por que newsletter? Porque nesse mundo caótico que a gente vive, das redes sociais, onde você recebe milhares de mensagens, milhares de informações, stories, vídeos curtos, e a maioria não serve para nada, quem quer realmente se informar está procurando um espaço mais organizado e menos caótico para consumir informações. E a caixa de e-mail, aquela caixa de e-mail que há 15 anos estava sendo desacreditada, há 16 anos o Google chegou a acreditar que ia acabar e apostou num maluco, um tal de Google Wave, e outros pensadores que diziam que o e-mail estava morto. O e-mail não está nada morto, o e-mail é talvez ali uma das saídas, uma das salvações para uma informação organizada. Por uma simples razão, você coloca ali aquilo que você quer, até porque ainda existem os spams, mas eles são cada vez mais bem, digamos assim, atacados e jogados direto na caixa de spam. O que é interessante da newsletter? Quem assina, porque você não pode colocar um assinante direto sem pedir autorização, a lei de proteção de dados não te permite isso, nem no Brasil, nem na Europa, mas se uma pessoa pede para seguir a sua newsletter, ela provavelmente vai consumir. As ferramentas de newsletters permitem que você tenha um controle melhor
sobre quem acessa o seu conteúdo. E as soluções de jornalismo específicas voltadas para a newsletter. O exemplo mais famoso do Brasil, já tem há muito tempo no mercado, já é famoso, mas se você não conhece, vale a pena conhecer, é o Canal Meio, canalmeio.com.br. É uma newsletter diária de 8 minutos que resume informações, coloca notícias para ser lida em 8 minutos e que também já produz hoje vídeo, produz também podcast, tudo nessa ideia de fazer resumo de informações, sempre com links para quem quer se aprofundar mais. É uma forma de se organizar e, por exemplo, no caso da newsletter deles é todo dia de manhã, saber o que é mais importante. Isso é uma ferramenta que funciona. O Canal Meio é um projeto jornalístico independente, teve várias formas de financiamento. O Canal Meio é um projeto jornalístico independente que cresceu, começou só com newsletter, hoje já tem mais ferramentas digitais, mas ainda tem essa essência da curadoria de informações. O jornalista hoje tem que ser também um curador de conteúdo. Isso é uma função nobre para a gente fazer hoje também. Talvez muita gente ainda não reconheça a importância de fazer uma boa curadoria de conteúdo. E a segunda é um projeto que eu conheci recentemente, que é do La Sexta, uma TV da Espanha, que também tem um jornal digital, e que eles, percebendo que não tinha muitas condições e não estava dando muito resultado investir num hard news violento, eles mudaram a forma de pensar. Então eles têm agora o projeto que é de 6 conteúdos. Eles escolhem 6 temas por dia e eles vão abordar esses 6 temas. Sim, 6 temas. Mas acontece muito mais coisa na Espanha, eles ainda também falam de questões internacionais. Sim, mas aí muita gente está falando sobre os outros temas. Eles escolhem 6 que eles julgam mais importantes, porque os profissionais, os editores desse jornal digital entendem que são assuntos mais importantes, e eles trabalham, aí sim, destrinchando com vídeos, com texto. Esse conteúdo pode ser consumido em texto e áudio e vídeos, que também é bastante interessante no La Sexta, que é inicialmente uma televisão. Mas a grande ideia é, você junta 6 assuntos, aprofunda eles, e é isso. Quem quiser mais, busca outro lugar. Agora, quem for acessar eles vai ter um conteúdo mais completo, que tem como objetivo reter mais o público na página, porque ele vai aprofundar o tema. Se a pessoa não se interessar por um dos seis temas, ela já vai embora. Mas se ela se interessa, ela tende a ficar mais tempo. E aí é aquilo que eu falei antes. É um público que vai ser mais fidelizado, que vai gastar mais tempo na página, e esse tempo que a pessoa fica na página é importante, inclusive, para vender publicidade. Há outras formas de fazer um jornalismo digital que chame a atenção na internet? Com certeza há muitas outras. Nós temos jornalismo de soluções, nós temos alguns podcasts que também fazem curadoria de conteúdo e que conseguem reter muito mais a audiência. Aliás, o podcast ele segura muito mais o público que os outros conteúdos na internet. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, não existe um jeito único de fazer. O que a gente já consegue afirmar é que as barreiras para o estilo tradicional de se fazer jornalismo, de se fazer hard news, vão ser cada vez maiores. E vai ser preciso criatividade para segurar o público com conteúdos diferentes. Falei aqui de 2, outros vídeos falaram aí de outros formatos, de outros estilos, mas o fato é, não é apenas ter uma parceria com inteligência artificial, ter uma página super bem desenvolvida. Não basta apenas a gente pensar nos recursos tecnológicos, nós temos que pensar também em conteúdos mais atrativos. Esse conteúdo mais atrativo, muito possivelmente, vai passar longe daquele tradicional hard news, daquelas notícias rápidas, daquela forma como a gente sempre produziu o jornalismo. Não vai ter espaço para o hard news no futuro? Claro que vai. Só que o hard news, o formato tradicional, não vai abrigar todo mundo que quer trabalhar nessa área. Então a gente vai ter que precisar criar e desenvolver esses novos nichos, essas novas formas de fazer jornalismo. É isso, se você gostou do vídeo, dá um like, faz um comentário, o comentário é mais interessante que o próprio like. E segue o canal, se inscreve, que aqui a gente fala de jornalismo, fala de produção de conteúdo, fala de internet e assuntos afins.